Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa tratar sobre um tema muito importante. Gente, o nosso tema de hoje é os desafios do sistema penitenciário no Brasil. Um dos temas mais interessantes para a redação do Enem, a gente já está esperando, inclusive, há algum tempo que esse tipo de discussão apareça na prova, né? Já tem algum tempo que a questão do sistema penitenciário tem sido discutida na sociedade brasileira e acredite, nunca apareceu como tema de redação do Enem. Pode ser que agora seja o momento, então é muito importante que você preste bastante atenção na nossa discussão. Quando a gente fala do sistema penitenciário, pensando no Brasil, a gente está tratando basicamente dessa possibilidade de prender os indivíduos, de conter os indivíduos nos presídios. O que nós sabemos que é uma situação extremamente preocupante que nem sempre é tão efetiva assim, principalmente da maneira com que esse ato tem sido feito no nosso país, o que nós sabemos que é algo extremamente preocupante. Pensando especificamente nesse tema, como tese, você vai deixar claro que há vários desafios relacionados ao sistema penitenciário no Brasil. Essa vai ser especificamente a nossa tese. Tem um cara muito importante, que é o Michel Foucault, que na filosofia discute muito sobre as questões que envolvem o sistema penitenciário em um livro chamado Vigiar e Punir. O Foucault ele pode aparecer para nós como repertório sociocultural. Por quê? Nesse livro, especificamente, ele mostra todo o trajeto dos sistemas punitivos ao longo da história. Desde o momento que os indivíduos tinham como sistema de punição desmembrar as pessoas que cometiam crimes, guilhotina, apedrejamento em praça pública, até a gente chegar de fato nos presídios. E o Foucault, ele deixa claro que essa questão dos presídios, ela tem o objetivo de tentar disciplinar os corpos dos indivíduos. Tem o objetivo de tentar fazer com que essa pessoa esteja sempre observada, sempre vigiada, com o intuito de manter a ordem e, de certa forma, de tentar recuperar esse indivíduo. Só que aí tem uma questão muito interessante que você pode colocar na sua argumentação, que é o fato de que no Brasil nós temos uma grande reincidência dos indivíduos nos presídios. Se nós temos tanta reincidência assim, significa que a gente não está conseguindo recuperar muito essas pessoas. Quando a gente fala em reincidência, a gente quer dizer que muitas vezes o mesmo indivíduo que sai dos presídios acaba voltando depois, por outros motivos, às vezes até mesmo pelos mesmos motivos. Por quê? Novo argumento para nós. Você pode discutir falando, por exemplo, que é muito raro que os presídios brasileiros ofereçam, por exemplo, cursos de capacitação, cursos para a reinserção dos indivíduos na sociedade, oferecendo para essas pessoas, por exemplo, alguma nova profissão, a possibilidade de trabalhar em uma outra área. Quando isso não acontece, muitas vezes o indivíduo que sai desses presídios, ele acaba se sentindo tentado a voltar para o mundo do crime, o que nós sabemos que é algo extremamente problemático. Um outro desafio que nós temos nos presídios brasileiros é o excesso de violência. Muitas vezes essa violência, inclusive, vem das facções criminosas. Nós temos uma grande interferência, por exemplo, do PCC nos presídios. É muito interessante quando a gente discute sobre essa questão da violência nas facções, porque é como se a gente tivesse um comando, um poder paralelo dentro dos presídios brasileiros. E muitas vezes as pessoas continuam trabalhando e exercendo as suas funções para as facções normalmente atrás das grades, o que nós sabemos que é um grande desafio. É necessário que a gente tente desarticular esses movimentos. E aí a gente vai conversar sobre isso, inclusive, quando a gente chegar na nossa proposta de intervenção. É importante também que você coloque na sua argumentação a política que nós temos no Brasil. Nós podemos considerar que é uma política de encarceramento em massa. O que quer dizer quando a gente fala de política de encarceramento em massa? Significa basicamente que a nossa punição oficial é prender os indivíduos. É muito comum que as pessoas, independente do crime que elas cometem, elas vão parar atrás das grades. Claro, existem outras estratégias, sim, existe estratégia de trabalho comunitário, existe estratégia de pagamento de fiança, mas ainda a maior parte dos crimes no Brasil envolvem diretamente a prisão.
E aí a gente começa a sofrer com uma grande questão, que é a superlotação dos presídios. Essa superlotação vai fazer com que naturalmente a qualidade de vida desses indivíduos fique prejudicada, que essas pessoas não tenham condições básicas de sobrevivência nesses locais. Falando em condições básicas de sobrevivência, tem um repertório muito interessante para vocês, que é o filme, que também tem um livro com nome semelhante, que é o filme Carandiru, que vem do Estação Carandiru, que é o livro do Drauzio Varela e que você pode utilizar como repertório. Tanto no filme quanto no livro, há uma grande discussão a respeito da falta de condições básicas de sobrevivência para os indivíduos no Carandiru. E o que acontecia no Carandiru antigamente é o que acontece na realidade brasileira ainda. E nós sabemos como foi o final do Carandiru, extremamente trágico, que culminou numa chacina de mais de uma centena de presos, que é algo extremamente preocupante, algo extremamente negativo e que, obviamente, faz com que muitos indivíduos tenham a vida ceifada por viver em condições precárias em um presídio superlotado, o que nós sabemos que é uma situação extremamente problemática. O que a gente precisa, então, de fazer nessa situação? Precisamos de propostas de intervenção. Como que a gente pode, então, tentar solucionar essa questão, tentar solucionar esses problemas relativos ao sistema penitenciário no nosso país? Em primeiro lugar, é importante que a gente tenha um incentivo a atividades que possam, de fato, recuperar os indivíduos que estão nos presídios. O que eu quero dizer quando eu falo dessas atividades? Eu estou discutindo, basicamente, de oferecermos cursos de capacitação, de oferecermos ensino no ensino fundamental, no ensino médio para essas pessoas, de oferecer, de fato, a estruturação para que esse indivíduo, ao sair do presídio, esteja pronto para novas oportunidades. Isso pode ser uma estratégia, especificamente, do próprio Ministério da Justiça e seria extremamente positivo na recuperação dessas pessoas. Além disso, é importante que a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, intensifique as investigações relacionadas às facções criminosas no nosso país, para que seja possível desarticular essas facções dentro dos presídios. Nós sabemos que essas facções são responsáveis por grande parte dos atos de violência que acontecem nesses locais. Então é muito importante que a gente tente fazer um processo de desarticulação dessas facções para que a situação possa melhorar de fato. Por último, é muito importante que as prefeituras e os governos estaduais incentivem a criação de locais com estruturas semelhantes às APACs. A APAC é Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. As APACs, elas têm uma estrutura muito mais completa, muito mais ampla e tratam os indivíduos de uma maneira muito mais humanizada. Quando a gente fala da APAC, só para você ter uma ideia de como funciona. Os locais, por exemplo, eles ficam destrancados. Os presos têm a própria chave das celas. Eles são responsáveis por todos os serviços que envolvem esse local. É claro, não é qualquer preso, não é qualquer indivíduo que pode ir para esses locais. Mas é importante que a gente ofereça essa oportunidade para um número maior de indivíduos, para que as pessoas busquem, obviamente, melhorar, para que essas pessoas busquem a recuperação e que depois elas possam, de fato, ir para um lugar com o mínimo de condições de sobrevivência. Lógico que é importante que a gente tenha uma ampliação nesse processo, mas não uma generalização. Seria um aumento dessa alternativa ao presídio tradicional. Beleza, pessoal? Espero que você tenha aprendido absolutamente tudo sobre esse tema. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para as notificações e depois dar uma passadinha lá no aprendicompapai.com.br para conhecer o meu curso online. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!